aqui para mais um episódio do Pode Falar em Direito, a mesa mais feliz da podesfera jurídica. Eu, Feliciano Júnior, hoje tenho a honra, o prazer e a alegria de estar aqui com meu amigo, Dr. Leandro Vasques, que vai nos contar um pouco sobre sua carreira jurídica, sobre sua história, sua experiência, a fim de que os novos advogados, a fim de que aqueles que precisam da experiência de uma pessoa como Dr. Leandro Vasques, uma pessoa experiente, uma pessoa estudiosa, um cultor do direito, Obrigado. possa transmitir para as pessoas o conhecimento que ele detém e o conhecimento, como dizia o poeta Tiago de Mello, o saber, luz repartida é dizer. É, ótimo. Mestre Feliciano, primeiro um privilégio, uma honra poder participar aqui do Pode Falar em Direito. Já tenho acompanhado, já vim acompanhando pelas redes sociais, pelas mídias eletrônicas, e fiquei muito honrado com o convite para poder compartilhar um pouco da nossa experiência, principalmente para os jovens, né? E estamos aqui, sentinelas aqui a seu dispor. Tá bom. Leandro, como é que tu começaste? A família já vinha numa tradição jurídica? Como é que foi assim, sem esquecer do bolero do Aldir Blanc e do João Bosco, que ele dizia assim, eh o começo sempre, sempre é inesquecível. Imemorável. Vamos lá. Na verdade, eu venho de uma família de classe média, de professores. Meu pai é professor da Universidade Estadual do Ceará, é economista, estatístico, né, mestre e doutor na área dele, o professor Antônio Vasques. A minha mãe, Emília Duarte Vasques, é pedagoga, né, professora concursada da rede pública municipal e estadual. Então, meu pai é professor universitário, minha mãe é professora da rede pública. Mas nenhum era bacharel em direito, né? O pai do meu pai foi magistrado, foi juiz, mas Hum, infelizmente o doutor Santiago Vasques Filho, que conheceu o doutor Feliciano, seu pai, sim. mas quando eu passei no vestibular, em 91, ele faleceu. Então eu não pude Oh, conviver com ele como um magistrado aposentado, que e pudesse me dar luzes, você não enfim. teve a oportunidade de ser aprendiz dele? Não tive, infelizmente. E meu pai e minha mãe moraram em muitos estados. Meu pai transferido para trabalhar, ora no setor público, ora no setor privado. Então, tanto que eu nasci no Rio de Janeiro, né, em 74, depois a minha irmã do meio, a Roberta, nasceu em Brasília, em 77, o Eugênio, meu irmão mais novo, em São Paulo, em 80, tanto que o pessoal perguntava se papai era militar ou caminhoneiro. Aí eu dizia nenhum dos dois, ele era um retirante, né, em busca da sobrevivência. Então, eu sou filho de 2 professores, não tive a convivência que desejaria ter tido com o meu avô, que foi sim juiz, ele veio do estado do Piauí, onde ele atuou primeiro como coronel, né, na área militar, depois fez o concurso público para juiz de direito aqui no Ceará e veio e aqui residir, juntamente com outros retirantes de lá, enfim. O certo é que, eu, quando decidi fazer direito, já foi uma influência, em parte, do meu pai, da minha mãe, porque me estimulavam muito a leitura. E teve uma leitura em especial que me seduziu, que foi a obra de Conan Doyle, que foi o criador, né, Sir Arthur Conan Doyle. isso, do Sir Conan Doyle, né, que foi o criador do Sherlock Holmes. Aham. Então tinha várias obras, Estudo em Vermelho, Cão de Baskervilles, enfim. E o meu pai, na medida que ele me apresentava as obras, eu ia devorando uma a uma. Nas férias escolares, ele ainda tinha uma providência interessante, ele me pagava para eu ler outras obras que não a de Conan Doyle, né, porque eu estava viciado, e aí comecei a ler Graciliano Ramos, né, enfim, Fernando Pessoa, e aí vai. Então ele dava um valor irrisório, como se fosse 10, R$ 20, Era uma mesada com a era contrapartida era cultural. estimulativa, né, É. e surtiu efeito, né, e eu me apaixonei pela leitura, e mais tarde eu percebi pelo estudo, né, da obra de Conan Doyle, que eu tinha uma inclinação para as análises investigativas, né, perícias, aquilo Uhum. tudo era muito mencionado na obra, E e aí matéria penal, né? em matéria penal. E aí eu eu despertei a intenção de cursar direito, né. Meu pai sempre me alertava: "Olha, é desafiador, porque eu não sou advogado, nem sua mãe, nem ninguém na família". Eu disse: "Não, mas eu acho que eu tenho que buscar ser feliz". Aí papai sempre repetia, minha mãe também,
olha, procure um trabalho que você ama e você não vai ter que trabalhar nenhum dia na sua vida, já dizia Confúcio, né. É. E aí, enfim, passei no vestibular de primeira vez e não passei na UFC, porque teve um fenômeno na época que existiram 3.000 zeros em física, Meu Deus. e eu fui um deles, né, acredito eu, porque eu deduzo isso, porque eu não fui aprovado, eu deduzo que eu entrei na estatística, mas fui aprovado na Unifor e em História na UES, fiquei entre os 8, 9 primeiros em História. E aí decidi cursar Direito pela manhã na Unifor, à tarde o colégio que eu estudava à época, o GEL, me ofereceu uma bolsa, porque eu teria ficado entre os 10 primeiros na UES, em História, e então fazia Direito de manhã, curso intensivo, gratuito, que eles me deram uma bolsa no GEL à tarde, e eu ainda ia para a UES à noite. Comecei indo de ônibus, até encontrar um amigo que generosamente me cedeu uma carona, e fui tentando equilibrar, né. E com o tempo, depois de alguns meses na universidade, fazendo algumas amizades, né, tinha uma colônia, eu vou chamar assim, dos amazonenses na Unifor. Hum. Muitos estudantes que vinham de Belém do Pará e de Manaus, no Amazonas, vinham estudar aqui no Nordeste, em Recife, Fortaleza, enfim. E aí fui me aproximando, fazendo grandes amigos e nasceu aí, de fato, um núcleo muito unido, né, meu com essas pessoas do Amazonas, dentre os quais o Alberto Simonetti Neto, Oh, né, que é o irmão do Beto, atual presidente do Conselho Federal. E papai foi muito amigo do pai sim, deles. sim, sim, do doutor Foram de foram saudosa foram memória. foram conselheiros federais Isso, juntos. pronto. O doutor Alberto Simonetti Cabral Filho foi presidente da OAB do Amazonas, pelo menos por uns 4 a 5 mandatos, né. Eu acho aqui, só para fazer uma digressão, Uhum. eu acho que foi um dos homens mais inteligentes na política da Sim, ordem. sem Você dúvida. sabe por quê? Um grande articulador. Ele ajudou a eleição do doutor Hernando Shoa, Eu sei, primeiro cearense, o único cearense a ser presidente do Conselho Federal. mas você sabe o que aqui Simonetti fazia, né? Simonetti nunca tirava 2 mandatos seguidos. Simonetti foi Ah, ele eleito fazia alternância. não, Ah, Simonetti foi eleito, aí no primeiro mandato de Simonetti: "Vou atuar como um juiz imparcial, não sou candidato à reeleição". Aí ele se posicionava como um homem que era efetivamente justo. Aí apareciam as candidaturas, quem ganhasse ele democraticamente passava a administração. uhum. Terminada essa administração, ele disse: "É, não deu muito certo não. Eu acho que eu tenho que ser candidato de novo". Aí todo mundo ficava junto com ele de novo. Aí ele era eleito de novo. E assim ele tirou uns 5 ou 6 Foi mandatos. verdade, verdade. Foi olha, uma arte política que eu só comparo ao tempo de Padre Cícero. Sem dúvida. Não, ele é hóspede, né, do Horizonte Eterno, infelizmente faleceu já há alguns anos, É. mas eu tive o privilégio de conhecê-lo, pela amizade que nasceu entre mim e o amigo Neto. Cheguei a viajar para Manaus, conhecer o escritório do doutor Simonetti, enfim. Isso é um parênteses que depois eu retomo. Mas aí dadas essas amizades que foram muito enriquecedoras para mim, porque o Neto, filho do doutor Simonetti, era muito focado, muito inclinado para o direito penal, já estudava bastante. Nós íamos para o apartamento que ele residia aqui, íamos estudar, né, Aníbal Bruno, Nelson Hungria, íamos devorar a doutrina penal, e era uma diversão, né, tinha até Sim. altas horas da noite, na madrugada, comparando as doutrinas, enfim. E naquele tempo, eu já alertado pelo meu pai que eu deveria realmente me dedicar ao estudo ainda redobrado durante o curso, eu comecei a, a estudar a possibilidade de ajudar outros colegas com as disciplinas que eu estava tendo maior afeição. Então, eu era um bom aluno de direito constitucional, e aí tinham de duas ou três colegas de sala que não tinham tido muito êxito na prova, pediram para eu auxiliar, e aí eu fui dar aula particular, né? A princípio gratuitamente, né? De maneira graciosa. Só que É, na, mas tem um detalhe aí importante que eu queria pedir permissão para poder destacar por nossos assistentes, né. Uhum. É que eu acho que tem uma razão para o seu sucesso, porque você desde que começou na faculdade, você fez sua faculdade já focado na área que você depois iria trabalhar. Sim, Mesmo que isso tenha sido instintivo, sim. eu acho que isso hoje é mais você é mais um exemplo de que isso hoje é um fator diferencial para que um bacharel em direito seja bem-sucedido na advocacia. Pronto, eu acredito que eu talvez tenha despertado a vocação bem cedo,
né, eu já ingressei na universidade tendo uma paixão pelo direito investigativo, pelo direito penal, e ela turbinou com essas boas convivências que eu tive, Uhum. né, bons amigos, amigos que realmente me ajudaram a qualificar. E aí eu também tenho plena consciência de que a minha atuação como professor, né, entre aspas, particular, também, alimentou esse meu crescimento, porque eu comecei a dar aula graciosamente para algumas colegas, na medida em que elas iam tendo êxito nas provas seguintes, se disseminou que eu era um bom professor Mas você particular. fez mercado. Foi, naquela época, obviamente, não havia nem o celular, então uma delas me deu a ideia: "Olha, divulgue o seu nome no flanelógrafo, né, entre os blocos da universidade", enfim. Ali estava nascendo já, quase nascendo o celular. O certo é que eu comecei a dar aula na biblioteca da Unifor, para um aluno, 2, depois para 5, depois para 8, para 10. Então eu cheguei a ter 10 alunos de direito constitucional, da disciplina, e na medida que eu ia cursando a disciplina de direito penal, que essa sim eu me apaixonei perdidamente, eu também passei a dar aula. Então, eu comecei a cobrar desses alunos, lógico, de maneira republicana, né, um valor que a época era o RV, né? Foi antes do real isso. É. Então, nos grisalhos tempos da década de 90. Então, eu comecei a cobrar valores que eram talvez o equivalente hoje a R$ 50 uma hora aula, né? Uhum. Só que aí eu comecei a dar aula para 10 alunos de direito constitucional, outros 10 de direito Direito penal. penal, e aí eu comecei a dar aula à tarde na biblioteca da Unifor. E, às vezes, não tinha espaço, eu dava aula numa sala que tivesse, Desocupado. desocupada. Aí, à época, o professor de saudosa memória, o professor Judicael Sudário Cidade de de Pinho, Pinho. Gente muito era boa. coordenador do curso e eu estava aflito, porque eu não estava conseguindo mais, organizar os horários lá na biblioteca, tinha a questão do barulho, que eu Uhum. estava atrapalhando já, e aí ele me cedeu uma sala que no turno da tarde, eu acho que naquela época a universidade tinha Um alguns horários ociosos, ocioso. e que hoje em dia certamente não tem, e aí eu acabei lecionando em sala de aula, nas tardes, tinham algumas salas ociosas, e aí eu comecei a dar aula para 30 pessoas, 40 pessoas ao mesmo tempo. Então, isso foi me dando, obviamente, uma receita, né, e eu deixei de andar de ônibus, passei a andar de carro. Meu pai, obviamente, me ajudou à época, e eu também passei a me autogerir, mas, ao mesmo tempo, eu me preocupava porque eu não tinha ainda um estágio, né. E aí o meu primeiro estágio foi no Tribunal de Contas dos Municípios, né, graças ao conselheiro doutor Germano Almeida, pai do meu grande amigo de infância, o Ranieri, e aí eu passei a atuar no Tribunal de Contas do município para ter uma relação, para conhecer a realidade de uma repartição, né, que eu não tinha nenhum contato, e aí lidava com aquela lei 4.620, enfim, uma lei que disciplinava a organização dos municípios, e é de 67 a lei, salvo engano. Mas, não me afinei muito bem, porque obviamente eu já tinha aquela inclinação, aquela vocação para a área penal. E aí, junto com o meu amigo Simonetti, o Neto, eu digo Neto porque eu conheci o Beto, que hoje é o presidente do Conselho Federal, porque o Beto ele fazia o 2º grau aqui, né, ele também Uhum. morava aqui com o irmão e com a irmã, a Luísa Helena. Então os 3 irmãos que residiam aqui, cheguei até a deixar o Beto no colégio várias vezes, ele estava no Colégio Santo Inácio, na Uhum. época. Então o Neto, que é o primogênito, eu cheguei, né, tem que buscar um estágio nessa área, Leandro, vamos começar a assistir os júris lá no fórum. Aí a gente ia para o fórum Klaus Bevilacqua, o Neto tinha carro, eu estava começando a ter o meu, mas eu andava muito com ele, e a gente começou a gente era rato de júri, então a gente estava sempre assistindo algum júri, com os grandes promotores da época, os grandes defensores, né, não só o doutor Cleiton Marinho, mas o doutor Hernando Shoa Lima, outros tantos o Vasco Damasceno Eine, né, Uhum. enfim, Pádua Barroso, vários, e convivendo com os promotores, né, doutor Ogiedes Wayne, Marco de Holanda, Gilberto Dias, outros tantos. E aí, eh, até que se chegou no dia que a gente viu o doutor Hélio Gomes Ferreira, que era um defensor público muito atuante, muito Eloquente? eloquente, e aí nós perguntamos: "Doutor Hélio, como é que a gente faz?". "Olha, vocês têm que ir lá na CAGE se informar como seria um estágio", que era a Coordenadoria de Assistência Jurídica do Judici Estado, Aham. né, que funcionava ali quase em frente à 10ª Região Militar, num prédio. E que hoje seria o que é a Defensoria Pública, mas a Defensoria Pública nasce dessa semente que germinou, que era a CAGE, a coordenadoria, que era vinculada à Secretaria de Justiça e Interior, né, do governo do estado.
Então não havia uma defensoria autônoma nesse tempo. Isso era o idos de 92, 93. Resumidamente, nos apresentamos na CAGE para sermos estagiários e lá nos foi dito que não havia seleção, mas e era um estágio não remunerado, né? Hoje em dia eu até fico surpreso dos escritórios quando você abre estágio, a pessoa pergunta logo quanto é que vai ganhar, né? Na nossa época os estágios eram voluntários. Voluntários e sacrificosos. Total, muito, né? Eu ia de ônibus para o meu estágio, né? E sem ser remunerado, né? Mas enfim, aí na época a única exigência era que o jovem, o estudante de direito, tivesse 108 créditos cumpridos, que era o É, que número de disciplinas, né? não, na Número mínimo, verdade, é né? pela Lei 4.215, a primeira não, a segunda lei que regeu A a educação. advocacia, Hum. ela estabelecia que para poder você ser estagiário e obter, portanto, a carteirinha de estagiário da OAB, você tinha aquele limite mínimo de Mínimo, 108 pronto. créditos. E o meu amigo, o Neto, Simonete Neto, ele tinha os 108 créditos e eu não ainda os tinha. Eu devia ter 103 créditos cumpridos. E aí eu perguntei: "Doutor Hélio, como é que seria aqui?" "Olha, ele pode entrar como estagiário, você pode ser uma espécie de observador." E à época ingressou como estagiários da CAGE grandes amigos como Hernando Shoa Lima Sobrinho, Grande cidadão. o Neto, Simonete Neto, Também. Zé Armando da Costa Júnior, Ave Maria. Valdir Xavier Filho, Que né? safra, hein? A Que safra de safra, vocês, né? safra E muito eu boa. e eles todos com 108 créditos e eu com 103. Aí a gente brincava que eu era o estagiário dos estagiários, né? Até que eu completei os meus créditos, naturalmente, e fui acolhido. Então, nós éramos os estagiários do defensor público Hélio Gomes Ferreira, um grande tribuno, de saudosa memória também, e que nos introduziu, né, na observância, primeiro, dos julgamentos que ele fazia, depois nas pesquisas que nós ajudávamos com a doutrina, com a jurisprudência, enfim. E, até então, eu estava no estágio do Tribunal de Contas dos Municípios, que era remunerado, salário mínimo, meio salário mínimo, não me recordo agora, e esse estágio voluntário da CAGE, que obviamente me alimentava a alma, né? Porque eu respirava a atmosfera que eu sonhava em atuar, que era Uhum. no cenáculo do júri e na advocacia criminal como um todo. E a partir dali, nós passávamos. Você sempre tem que sonhar, né, um degrau a mais. E eu dizia para o meu grande amigo Simonete Neto, eu digo: "Neto, o ideal era a gente ir para o escritório agora, o que que você acha? Vamos pesquisar." O Neto, sendo filho do doutor Alberto Simonete Cabral, filho, o doutor Simonete indaga do doutor Hernando Shoa. Uma indicação. Onde é que poderia o meu filho, lógico, eu indo na Na, asa do Neto, né, na sombra. na sombra. E aí o doutor Hernando Shoa viabiliza um contato nosso, uma visita nossa ao doutor Cleiton Marinho, né? E também saudosíssima memória. Ave Maria. Também hóspede do Hóspede de Horizonte Deus. Eterno, que se tornou depois o meu mentor, o meu guru, né? Mas num primeiro momento, né, quando realmente o doutor Hernando Shoa consegue essa entrevista, né, do doutor Cleiton Marinho conosco, com o Neto e Como é? comigo, eh, o doutor Cleiton foi muito elegante, muito diplomático, muito garboso, como sempre é, e ele disse: "Olha, lamentavelmente eu não tenho espaço físico para acolhê-los aqui, né, eu ainda tenho 2 assistentes comigo e etcétera." O escritório era fisicamente discreto, pequeno, mas muito muito muito, proativo, mas não tenho como, mas vocês podem vir quando quiserem, discutir com direito comigo e tal, enfim. Não foi possível. E aí nós retornamos para a CAGE, não é? E permanecemos lá atuando, só tinham 2 varas do júri, eu lembro demais, era o cartório era coordenado pela escrevente, doutora Vilca de Queiroz. Uhum. E eram acho que 2 juízes apenas, ou 3, doutor Francisco Bezerra Cavalcante, que hoje é desembargador, doutor Celso Girão, né, Uhum. também já no outro plano, e não me recordo agora o outro magistrado, mas eram só 3 juízes, eram 3 varas do júri nessa época, hoje são 5, e chegou a ser 6, né, mas enfim. E aí, quis o destino futuramente que a Defensoria Pública, aí eu acho que já era defensoria, já estava sendo instituída, salvante engano, e aí foram criadas novas varas criminais, né, então ela ia até a 10ª, criaram até a 13ª, salvo engano. E aí a própria CAGE começou a nos redistribuir: "Olha, vocês vão ter que atuar agora como estagiários das varas", né, porque nós estávamos todos concentrados Concentrados lá no, no no júri, Tribunal do Júri.
E aí eu: "Não, pois não". Aí cada um foi sendo Remanejado. remanejado. Eh, quis o destino que eu fosse para a 13ª Vara Criminal, e lá eu já peticionava, lembrando que essa época era máquina de escrever, né, Sim. 91, 92, 93, 94, Mecânica. mecânica. Nem elétrica, Não nem era, nem eu eletrônica. usava uma laranja, uma Olivetti que meu pai Olivetti tinha. Lettera. É, isso. E meu pai me ajudava, porque eu não sabia colocar o carbono direito, enfim. Mas, fui para a 13ª Vara, comecei já tinha um pequeno conhecimento, na época a defesa prévia era 3 dias e etcétera, aí eu já pegava os inquéritos, já via a denúncia, eu já fazia uma espécie de defesa prévia, e eu perguntava para a diretora lá de secretaria, estavam sendo criadas as secretarias ainda, né. Aí, "O que que eu faço?". "Olha, você coloca a defesa aqui dentro do processo, né". Vocês lembram que botava as 2 vias, né. Uhum. Aí eu: "Tá bom". Aí eu ia botando, enfim, tinha uma altura de já 1,5 m de inquéritos com denúncia oferecida e com as defesas prévias apresentadas por mim, com o nome defensor público e embaixo o meu nome estagiário. Mas não tinha quem corrigisse. E chegou até outras peças diferentes, eu tentei fazer alegações finais, recurso, termo de apelação, enfim, e eu muito inseguro, porque eu não sabia se eu estava realmente, contribuindo de maneira satisfatória. Até que um dia, eu ouço a voz na vara, queria falar com o juiz, tal, aí eu falei: "Ô, conheço a voz", e era o doutor Cleito Marinho. Aí eu cheguei lá: "Ô, doutor Cleito, tudo bem?" Ele: "Opa, tudo bem, meu jovem, lembro de você já esteve lá no escritório?" Fui com o neto, filho do doutor Simonetti, amigo do doutor. "Não, lembro demais, lembro demais". E aí ele disse: "Olha, eu vim aqui me apresentar ao juiz porque eu sou o defensor nomeado para atuar nessa vara". Aí eu disse: "Não acredito". Uma coincidência e o destino O generosíssimo. destino cruzando novamente as Foi. vidas que Aí eu: mereciam. "Nossa, doutor Cleito, é verdade isso?" Ele disse: "Sou". "Pois olha, eu sou o estagiário aqui". "Ah, é? Você é o estagiário? Pois olha, antes de eu me apresentar ao juiz, deixa eu logo ver o que você já produziu". Aí eu fui vendo, né, sei lá, das primeiras 20 peças que ele viu, se aproveitaram só 2 ou 3, o resto ele e cada vez que ele riscava: "Essa aqui não concordo", eu já Uhum. imaginava eu ter que Redatilografo. redatilografar todo de novo, né. Mas eu enfim, conheço esse drama. pois é, aí eu, meu Deus, ele: "Olha, isso aqui não, olha", eu botei, se tem uma frase lá, Celso Delmanto, que era um doutrinador da época, né, Aham. penalista, "ilumina a doutrina", aí ele riscava assim: "Olha, Celso Delmanto não ilumina nada, Ele não é ele não luz. é luz, ele leciona, então vamos simplificar", o doutor Cleide já defendia essa simplificação redacional. E aí, enfim, aí depois aconteceu, em fins de 93, um dos crimes mais rumorosos do estado do Ceará. Até então eu estava atuando na Defensoria Pública, na CAGE, né, Uhum. como voluntário, repita-se, e, reconheci o doutor Cleito nesse momento, e o neto também acho que estava em outra vara, não me lembro agora. Mas o certo é que, aconteceu um crime em dezembro de 93, que foi o afamado caso, que foi, né, nominado assim pela imprensa época, caso Bailarina. Uhum. Né, um episódio aconteceu na Avenida Beira-Mar, onde um estudante, à época, dirigindo uma Pajero, que tinha vindo de Brasília, tem uma briga de trânsito, dá um disparo e atinge uma jovem num jipe. Eu me recordo dessa história. Pronto, e aí essa jovem infelizmente se tornou a vítima do caso, era a jovem Renata Braga. E à época o doutor Cleito foi acionado para atuar nesse caso. E por alguma razão, que eu não me recordo, ele não mais estava com os mesmos assistentes no escritório. E foi quando aí ele entra em contato com o próprio neto e comigo e diz: "Olha, se vocês quiserem Tem voltar aqui ao vaga. escritório, nós podemos ver". Nossa, aí, foi uma alegria redobrada. E aí foi quando a gente retoma a convivência com o doutor Cleito. Logo em seguida, salvo engano, em 94, o meu amigo neto, né, ele se gradua e retorna para Para o Amazonas? Amazonas. Ele chegou a ser, conselheiro federal também e foi presidente da OAB do Amazonas, o Uhum. Alberto Simonetti Cabral Neto, né. Foi presidente lá, bem depois, óbvio. E aí, retomando, eu permaneci com o doutor Cleito, fui adotado pelo doutor Cleito e com ele atuei em muitos processos de repercussão e fiquei com o doutor Cleito por praticamente 15 anos, Que beleza. praticamente 15 anos. E, eu tenho meu pai, meu amado pai, Antônio Vasco, professor da universidade, minha mãe, mas o doutor Cleito é o meu pai profissional, né, o meu pai,
É um é mentor, o né? que Um é o meu grande, grande, mentor, grande sem dúvida, mentor. sem dúvida, sem dúvida. E até que, obviamente, chega um momento que você deve também trilhar Seu próprio seu espaço. próprio espaço. E aí foi quando, anos atrás, eu decidi abrir meu escritório e me aliei, obviamente, com meus irmãos, que Uhum. depois de mim vieram cursando também direito, Direito. mas eu sempre os alertava: olha, não quero concorrência doméstica. Cada um Um, siga outro rumo. outro campo do direito, Tanto que a outra área. Roberta, minha irmã Roberta, professora da Unifor também, há 20 anos que é professora. Brilhante, brilhante advogada familiarista. Sim, sim, é destacada na área de direito de família e eu disse: "Olha, a minha área criminal não", não, ela: "Não, né, nem gosto da sua área", e ela despertou a vocação dela para o direito das famílias, e o meu irmão, o caçula, o Eugênio, direito empresarial, ambos mestres em direito. O Eugênio está cursando agora o doutorado na Universidade do Porto, em direito empresarial, onde eu curso o doutorado em criminologia. E, me aliei aos meus irmãos e, obviamente, eu, tal qual fui estagiário do doutor Cleito, precisei de um estagiário, né, de um aprendiz, e aí foi quando conheci numa seleção. Aí eu fiz uma seleção, o Holanda II, que é meu sócio no Uhum. escritório. Ele atua comigo no Também segmento gente, criminal. cara muito bom, gente muito Inteligentíssimo, competente, muito preparadíssimo, competente. e é enteado do seu colega aqui, É, do Minervino. Minervino, que é outra figuraça muito querida. Então, aí, um detalhe, quando eu comecei a lecionar na universidade, como professor particular, isso foi realmente um diferencial para mim, porque, antes de você se tornar conhecido fora, né, fora da sua atividade, fora das fronteiras da Fora universidade, do núcleo da academia, né? sim, é importante que você se tornasse popular no bom sentido, internamente. Então eu já era relativamente conhecido por esses colegas que falavam, que me indicavam para ser professor particular. E, paralelamente a isso, né, eu até tocava, eu tinha uma banda que Não, tocava nas caloradas. eu tenho visto amigo bater num Contrabaixo, eu baixo, tocava contrabaixo, exato. E bater um violãozinho. paralelamente ao início da minha carreira acadêmica como estudante, eu também tinha a música como uma Esse terapia e sempre pendor tive. artístico. E aí tocava com um grupo de amigos nas caloradas, calorada de medicina, calorada de odontologia, enfim, tocava uma sequência de músicas do rock nacional, enfim. E, quando eu ingressei na Unifor e sofri aquele trote que hoje já não é mais permitido, mas quase que como numa síndrome de Estocolmo, eu eu passei a admirar quem me aplicou o trote, que era um acadêmico da engenharia elétrica, que depois se tornou meu colega de banda. Porque no dia do trote eu estava com a camisa do Pink Floyd. Sim. Aí eu acho que eu fui poupado até um pouco por conta disso, porque ele disse: "Olha, você gosta de rock progressivo?" Eu digo: "Muito". Ele: "Pronto, pois depois vamos combinar da gente trocar um telefone, se encontrar, tal, bora". E aí, isso eu todo desenhado de tinta Todo guache. pichado, É. né? É o Alex, meu querido amigo, Alex Sampaio, que é professor faixa preta de judô, professor educador físico, e com ele montamos a Uma banda. banda, que juntamente com o Ponciano, era o baterista, nós nominamos a banda de O Verbo. Essa banda toca até hoje, É né, nada. até hoje eles tocam, e óbvio, chegou um momento que eu precisei optar, Dividir o tempo, né? aí eu não pude mais permanecer na banda, e o Wilson assumiu meu lugar, o baixista, que é cunhado do Alex, enfim. Então, nesse tempo, eu também tocava, não só nessa banda, que nós depois, batizamos como Verbo, mas em outras, né, e ganhava um extra também. Eu cheguei a tocar no London London, Oxe, que me lembro do era London London, um bar que tinha na Dom Luiz, Dom ali no início da Luiz. Dom Luiz, É, exato. me lembro. E, enfim, então era uma terapia e, ao mesmo tempo, Em frente uma ao London receita London extra. tinha o Quixadá Quixadá, Exatamente, você lembra? exatamente. E do lado New York, New York, É. né. Então, eu tentava ter uma receita dando aula particular, ora no estágio que eu cheguei a ter por pouco tempo no Tribunal de Contas dos Municípios. Lembrei da lei, era 4.320 de 67, a lei que disciplinava a questão das despesas internas dos municípios. E tocando, né, eventualmente, então não foi fácil, realmente o começo não foi muito não foi bem penoso, né. Não, E isso mas foi um começo bonito, porque, em tudo você teve várias artes. sim, A arte da oratória com Cleiton, sim. a arte de tocar um instrumento, Que é prazeroso também. a arte também de quebrar a timidez, porque você se apresentava em público. Sim, Você também fez uma outra coisa muito interessante, que eu acho que todo, estudante hoje deve ver, que muitas vezes o mercado de trabalho talvez não esteja tão longe
da própria pessoa, né, o fato de você ter dado essas aulas que para Sim, você foram aquele primeiro momento, gratuitas, sim, mas elas começaram a formar o seu veículo de comunicação, porque foram sim. as pessoas que foram divulgando o seu Verdade, nome, o seu verdade. saber. Então a sua clientela, de uma certa forma, nasceu em razão da Também, também também. desse E esforço desse e esforço que você fez para distribuir o saber. sim, Parabéns, eu achei bonito. e o interessante é que eu ingressei, né, com 17 anos e me formei com 21 anos de idade. Eu me formei muito jovem, realmente, comparativamente ao cenário de hoje, né, eu acredito, na a realidade convencional de hoje. É, mas isso aconteceu comigo também, Também porque nós somos precoce. não, é porque nós somos de uma geração em que aconteceu uma reforma do ensino, Hum, e eu tanto do ponto de vista do ensino fundamental para o ensino médio, quanto depois no próprio curso de direito, onde fizeram a reformulação da grade de cadeiras do curso de direito, hum. que eu acho que a gente pegou aquele limite que se formava com 180 créditos, Sim, sim, tá certo? verdade. Você podia até De antecipar o curso, é, né. e depois disso é que alargaram o número de créditos para poder a gente Isso. colar grau. Exatamente. Então, me formei com 21 anos em 95, né, então ano que vem eu completo 30 anos que eu estarei graduado. Aí logo em seguida, como eu já tinha uma inclinação realmente para o magistério, e eu percebia isso nas aulas que eu lecionava para os colegas ainda durante o curso, e aí eu comecei a me preocupar em me preparar, me qualificar melhor para poder ser um professor também. Uhum. E em 96 eu já cursei a primeira pós-graduação em Direito Penal, na própria Unifor. Depois, em 97, 98, fiz outra pós-graduação em processo. Depois, em 2000, fiz uma pós-graduação na Universidade Federal de Pernambuco, em Direito Público. Depois, o mestrado em 2001, 2002, mais ou menos, o mestrado. O doutorado eu adiei porque fui focar em constituir família, etc. Então, concluí o mestrado e nessa mesma quadra do tempo, eu passei a lecionar. Então fui professor da Faculdade Farias Brito, da disciplina de Direito Penal 1, durante alguns anos, e depois da Universidade de Fortaleza, tive o privilégio de onde eu me graduei, também ser professor, onde eu ainda sou do quadro docente até hoje, e estou licenciado sem remuneração, mas lecionei por mais de uma década e meia, acredito eu, a disciplina também de Direito Penal 1, né, que é a parte geral do Código, do artigo 1º ao artigo 120 do Código Penal. E, paralelamente a isso, o que eu também percebi que foi, um reforço, né, na construção dessa jornada, não só passar a ser professor, porque você tem ali não só o prazer de estudar e buscar tentar transmitir aquilo que você compreende e ainda ser remunerado por isso. Quando eu lecionava em sala de aula, hoje em dia eu estou destacado para pós-graduação da Unifor, mas estou licenciado. Mas eu me recordo como se fosse hoje, eu lecionando em sala de aula, prazerosamente, e eu dizendo: "Meu Deus, ainda estou sendo pago Para fazer o que eu gosto. para lecionar", Isso é bom né. demais. E ter 40 a cada semestre você ter 40, 50 novos amigos, novos colegas, novos conhecidos, né. E é aquela interação, aquele intercâmbio de relacionamento é muito Leandro, importante. muito E bacana. é uma vitrine Não permanente, deixa de ser. Agora, né. deixa eu te fazer, assim, uma um pequeno alargamento aqui do âmbito da nossa conversa. A tua história é uma história bonita, como para ser exemplificada em seus filhos e netos. Um dia, talvez, assistirão esse seu Verdade, depoimento, né. é verdade. Mas é assim, eu vejo de vez em quando que você publica uns artigos bastante interessantes. Você é Sim, um estudioso, né, você está obrigado. fazendo seu doutorado aí. Eu queria mudar aqui um pouquinho do tema para falar um pouco assim: "Ô Leandro, essa violência pública, esse Uhum. estado de violência que a gente vive no país, cara, isso tem remédio? Isso tem solução?" É bem difícil, de fato. Bem, Sua já visão na sua né vi né sua né visão, assim, pronto, concluindo como professor, né. concluindo a toada anterior, o magistério, ele te obriga, você praticamente tem uma compulsão à busca do conhecimento, e você sempre busca estar atualizado. Então, aproveitando o embalo de ser professor, eu me envolvi com a política de ordem, uma época, fui conselheiro da OAB 3 mandatos seguidos, depois tesoureiro e presidente da Caixa de Assistência.
Nesse meio tempo, a OAB precisa de ter representantes em alguns colegiados. E aí é onde eu Hum. entro a responder sua pergunta. E aí eu fui representar a OAB, inicialmente, no Conselho Penitenciário do Estado do Ceará, que é um Uhum. colegiado de 13 assentos e que um deles é destinado à OAB. E lá eu permaneci por alguns anos como conselheiro, cheguei a presidir esse conselho, que é, na verdade, um órgão previsto na Lei de Execução Penal e que é um órgão auxiliar do juízo de execução da Essa que é pena, o né? penal. Então, atuei nesse conselho, fui presidente e, em seguida, também representando a ordem, atuei no Conselho Estadual de Segurança Pública, que esse já é um órgão vinculado à secretaria, à Casa Civil, ao governo do Estado, ao gabinete do governador. Hum. E também cheguei a ser o presidente em 2018, salvo engano. Essas experiências acumuladas, né, com o tempo de magistério e o despertar por tentar compreender a realidade da violência urbana, me fizeram de fato estudar com mais afinco e perceber que a solução de fato não é fácil. Porque se houvesse uma fórmula para o enfrentamento da violência urbana, nós já teríamos executado essa fórmula. Perceba primeiro, a violência ela persegue o homem tal qual uma sombra, né? Desde a Gênesis. Se você considerar a Caim, alegoria Caim, bíblica, Caim matando Abel, né? pronto, se você considerar a alegoria, a alegoria bíblica de que Caim matou Abel, filhos de Adão e Eva, então ali você tinha 25% da população mundial De vítima, no mundo do ilícito. na condição de vítima e na condição de Exato, criminoso. né? Então, assim, hoje, não só o Brasil, mas muitos países vivem uma realidade muito preocupante. Por exemplo, enquanto muitos buscam defender, né, o direito penal do inimigo, o direito penal do terror, que é, vamos insistir na modificação das leis, né? Vamos tornar a legislação penal mais severa, mais rigorosa. Isso já está comprovado que não resolve. O problema é muito mais sensível, porque qual é o gargalo do sistema da justiça criminal? Você tem a fase investigativa, o inquérito, a fase judicial, a fase de execução da pena, que é o cenário penitenciário. O gargalo do sistema é o sistema penitenciário. O que se tem hoje? O Brasil tem a terceira população carcerária do planeta, Puxa hoje. vida, é São muita quase gente. 900 mil presos no Brasil. Nós só perdemos para os Estados Unidos e para a China. Para que se tenha uma ideia. Agora, China não é comparativo, né? Não, não é, porque é sui Porque, generis, porque né? China, é assim, E, hoje eu li que a China tem uma população tão grande que é equivalente à população de todo o planeta no começo do século XX. acredito, acredito. É mais de 1,5 bilhão, talvez, de habitantes, né? Mas veja, eh, se nós compararmos o Brasil com a Índia mesmo, né? Nós temos o quê? 200 milhões de habitantes, ou pouco mais. A Índia tem 5 vezes a população do É, Brasil. 1 bilhão. Tem 5 vezes, mas nós temos mais pessoas reclusas do que a própria Índia. Agora, perceba só, o que me preocupa, e aí começa a lhe responder, é que o Brasil, assim como alguns outros países, possui um ciclo vicioso que é o da reincidência, né? Hoje nós temos um exército aí de desassistidos, alguns, obviamente, são irrecuperáveis, não vou ser hipócrita, outros talvez tivessem alguma alternativa, mas nós temos uma constatação de que esses quase 1 milhão de pessoas presas no Brasil, eles não vão evaporar, né? Eles não vão virar purpurina lá dentro. Eles vão, Uhum. cedo ou tarde, eles retornam ao convívio social. E ora, se os índices de desemprego já são elevados para as pessoas sem nenhum estigma, Você sem nenhuma imagina, nódoa, então nós chegamos a ter 14 milhões de desempregados no Brasil. Hoje eu acho que essa cifra deve estar em torno de 12 milhões ou um pouco alguma menos. coisa assim. Mas, de Mas qualquer forma, você então está aproximando essa questão da reincidência penal a uma questão de matriz econômica, em razão de disparidades também, regionais, disparidades também. de riqueza Porque veja, e oportunidade de trabalho, né? se o emprego hoje, né, é desafiador para alguém que não possui antecedentes criminais, que não tem uma nódoa na sua história, na sua jornada de vida, imagine para quem é rotulado como um ex-presidiário, né? Será que quantos de nós, quantos dos que nos assistem iria contratar para a sua empresa ou para trabalhar na sua casa um ex-presidiário ou uma ex-presidiária? Sem hipocrisia, não é? É. Então, perceba que o que que gera, o que que fez nascer, qual é a gênesis
das organizações criminosas, das facções criminosas. Elas nascem do sistema penitenciário, Não, né? aí eu acho, eu tenho uma reflexão Porque sobre isso. hã, Minha reflexão é assim, Hannah Arendt, quando ela escreveu sobre a banalidade do mal, ela mais ou menos que explicou filosoficamente coisa para a humanidade, de que muitas vezes você toma decisões dentro de uma escala de valores que naquele tempo, naquele modo, você acha que todos seriam os seus valores, as suas motivações seriam válidas e determinadas. Só que há muita gente que não faz uma reflexão o que isso implica no tempo. uhum, Você, eu uso muito quando eu vou falar sobre isso, é assim, de repente a pessoa chega e diz, não pode fazer queimada em canavial. Muito bem, queimar canavial como fizeram no interior de São Paulo, contribuiu para o efeito estufa. Foi o que aconteceu. Os canaviais de São Paulo, que viviam com os famosos boias frias, 400 mil pessoas que eram arrecadadas no norte, nordeste, uhum. centro-oeste, todo ano tinha 6 meses de emprego. Na hora que se proibiu a queimada, Desempregou a- essa o, essa o população. pessoal foi, comprou máquina, que não precisava mais queimar, É, aí desempregou essa população e essa população não foi preparada, treinada, nem para ser qualificada acolhida em outro e segmento, né. acolhida em outro segmento da É, economia. é. Não, mas o drama é bem complexo, sem dúvida, mas veja, o que me preocupa é que esse exército de pessoas presas, elas não estão sendo qualificadas. Eu estou fazendo um estudo comparativo agora para a minha tese de doutoramento, enquanto em Portugal 44% dos presos exercem alguma atividade laboral ou pedagógica dentro das unidades prisionais, no Brasil esse número não chega a 19%. É irrisório É demais. irrisório. Então, 44 já é um número que não é o ideal, óbvio. Porque eu É. defendo o quê? Nós sabemos que a Constituição Federal proíbe os trabalhos forçados, Uhum. mas eu defendo o quê? Que seja oportunizado, que seja disponibilizado trabalho ou estudo ao indivíduo preso, para que ele tenha uma rotina. Nós não temos uma rotina aqui, quem nos assiste não tem uma rotina. Você acorda, toma café, vai trabalhar, almoça, Ou vai, volta para trabalhar ou ou vai vai estudar. estudar, Você tem uma rotina. Então, eu acredito que o indivíduo preso, ele tinha que ter uma rotina, ou seja, independentemente de unidade O prisional. Estado precisaria ter um sistema de absorção, de ocupação desse Isso, cidadão isso, enquanto isso, preso. isso. Até para que ele se qualifique, entendeu? Se qualifique, se prepare e deixe de ser recrutado para as facções, para o crime organizado. Então, o ócio esplêndido a que a massa carcerária brasileira está submetida é um ócio nefasto, Não é fácil, com certeza. nocivo, diferente. Por exemplo, você citou agora há pouco uma obra, o Bertold Russell, quando escreveu o Elogio ao Ócio, ou o Domênico De Masi, quando escreveu o Ócio Criativo, você com confundindo essas obras, você chega a algumas conclusões. Por exemplo, existe o ócio benigno e o ócio maligno. O ócio benigno é aquele que você bem aproveita o seu tempo livre. O que é um negócio? É negar o ócio. Uhum. Eu tenho um negócio, ou seja, eu nego o ócio porque eu desenvolvo aquela atividade, né? Mas o que é o ócio benigno? Segundo Bertold Russell, foram nos momentos de nada fazer bem aproveitados que o homem despertou para os grandes inventos, para a arte, para a cultura, para a literatura, para a escultura, para a música, Uhum. para o que se imaginar, para o que se imaginar. Mas o ócio maligno é exatamente este ócio a que a massa carcerária brasileira está submetida. Esse é nocivo. Eu acho que a população brasileira, de uma certa forma, está, assim, desde o processo educacional lá no ensino fundamental Uhum. e no ensino médio, as pessoas estão vivendo cada vez mais como apenas elementos de consumo. Então, elas são consumidores e a tecnologia hoje as está fazendo, ou nos está fazendo, não só de consumidores, mas também objetos de consumo. Sim, E aí, com isso, começa a haver frustrações pessoais, sim, frustrações sociais, de distinções e abismos sociais, sim. em que vai nascer carências de E suprir isso. perfeito. E aí o que acontece? Eh, em razão disso e também em face disto, deste ócio esplêndido, você cria um ciclo vicioso da reincidência criminal, né? Paralelamente a isso, o discurso
do rigorismo penal gera aquilo que muitos doutrinadores denominam de inflação legislativa, né? Para cada drama social É, muda-se a lei. essa compreensão de que o direito penal é um ato vingativo, né, e Exato. não um ato de Ó, recuperação de uma se você conduta. recuar no tempo e visitarmos a lei dos crimes hediondos, ela é de julho de 90, mas ela foi, concebida, o debate sobre a lei dos crimes hediondos, no final, no crepúsculo de 1989. Não sei se o amigo lembra, naquele ano de 89 era o ano eleitoral, e Lembro. um grande empresário brasileiro foi alvo de um arrebatamento, de uma extorsão mediante sequestro, Me lembro que disso. foi quem? Abílio Diniz. Recém-falecido Isso, também. recém-falecido. Abílio Diniz, dizem até que aquela extorsão mediante sequestro teria sido um crime de simbologia política, porque ele representava, né, o capitalismo E e, era uma, sim, e foi uma quadrilha internacional que o arrebatou. E tinham chilenos, canadenses, né, de outros países, e como em todo lugar do mundo tem que ter, tinha um cearense no- naquela organização tinha criminosa. um cearense Tinha um naquele grupo. cearense, era. E aí o que acontece? Ele é arrebatado, enfim, depois é solto, etc. Em razão daquele fato, o Congresso Nacional, a toque de caixa, como é muito comum, infelizmente, aprova a famigerada Lei dos Crimes Hediondos, em julho de 90. E ali se tornava o quê? Proibição de progressão de regime, livramento condicional de um terço passa só a ser com dois terços, e etc. etc. Proibição de graça, indulto, tararau. A, embrutece a legislação, eleva as penas de alguns crimes, como estupro, atentado violento ao pudor, que à época existia, extorsão mediante sequestro, tráfico ilícito de entorpecente, aí vai. Mas o que aconteceu? Em 93 para 94, acontece um outro crime que causa um estardalhaço midiático, que é quando a realidade se confunde com a ficção, e Daniela Pérez é assassinada por Guilherme de Pádua. Lembra disso? Lembro disso. E a novelista, com razão, obviamente, com o Na sentimento condição ferido, de na condição de mãe e autora lógico, da peça? conduz uma discussão nacional, porque ali se percebe que o homicídio qualificado não havia sido elencado como crime hediondo na lei de 90. E aí surge a lei, em 94, que inclui o homicídio qualificado como crime hediondo. Mas tudo bem, eu achava até que teria que se encaixar Acho que assim. o homicídio olha, uma coisa que eu não compreendo, assim, dentro da escala de valores humanos e pelo Uhum, menos dentro da minha profissão de fé, é que para determinados países, o delito do homicídio é imprescritível. sim, E para nós, o delito do homicídio tem a prescritibilidade. sim, Então eu acho que em vez de da gente formar um juízo sobre, poder fazer essa classificação, sim. sociológica da hediondez de um crime, eu acho que a gente devia ver, assim, quais são os bens jurídicos que, na verdade, merecem ser protegidos para que não possa cair dentro de uma vala comum. Sim, sim, concordo. Mas só fazendo esse histórico, ó, se você pegar a década de 90, foi na década de 90 que surge não só a Lei dos Crimes Hediondos, surge o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí vem a Lei dos Crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, a Lei dos Crimes Ambientais. Todas essas normas vêm nascendo na década de 90. Ou seja, a legislação brasileira vem sofrendo um maior rigorismo, uma transformação que eu chamo de embrutecimento legislativo. O porte de arma, que era uma contravenção penal, em 97 é criminalizado, ou seja, portar arma ilegalmente passa a ser crime. Com o Estatuto do Desarmamento mais adiante, além de ser considerado crime, passou a ser considerado inafiançável. Depois é que o Supremo, julgando uma ação de um partido político, entendeu por declarar a inconstitucionalidade da Inafiançabilidade. inafiançabilidade. Então, de lá para cá, o que nós temos assistido realmente é o embrutecimento da legislação. Não que eu seja contrário em alguns casos, né, até compreendo. Mas até a escala de valores desse embrutecimento, você falando aí, Leandro, eu fico percebendo assim, quem ganha, quem perde. Por trás de cada Uhum, coisa dessas, na minha opinião, há sempre alguém que está ganhando dinheiro ou alguém que está perdendo dinheiro. Uma coisa que eu, por exemplo, me torno perplexo diante, por exemplo, hoje do crime organizado, das uhum, facções e tal, assim, por que é que no Brasil nunca ninguém foi uhum, atrás do sistema financeiro nacional? uhum, Porque quem faz do delito razão de viver, quem ganha dinheiro com isso, sabe? Procurar seguir o rastro do dinheiro. Aí a gente vê
Hoje, lamentavelmente, eu vi uma notícia em que, ao que parece, num homicídio, tem um deputado federal do Rio de Janeiro mencionado numa delação Uhum. premiada. E digo: "Meu Deus, eh, até onde essa coisa vai se estender?" Sim, os tentáculos disso, né. Os tentáculos disso. E É. aí e aí eu queria ver o seguinte: poxa vida, vamos supor que lá no caso da Lava Jato, a gente sabe que houve a anulação do processo por excessos ou Uhum. por equívocos que o magistrado conducente do processo cometeu. E coisas absolutamente, eu vou dizer, vomitativas É, entre a conversa entre o juiz e o verdade. Ministério Público. Mas uma coisa ficou clara: centenas de milhões de reais foram desviados da Petrobras. Sem dúvida. E O eu lhe fato existiu, né. e eu lhe pergunto, e essa centena de bilhões de reais que foram, Muitos eh foram eh devolvidos até, né. eu pergunto, e o sistema financeiro não viu isso? E quem das 4 instituições, grandes instituições financeiras do Brasil, estava guardando esses dinheiros, É. e eles Onde é que nunca estava o COAF nessa época, né. foram É, chamados à corresponsabilidade disso? é, Então eu vejo, por faz exemplo, sentido. o tráfico de arma, o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, isso gera, isso movimenta Uhum, volumes de dinheiro expressivos. verdade. E eu pergunto: cadê o COAF? Cadê o Banco Central? Por que que não se vê, ou por que que não se interessa na percussiência, vamos dizer assim, na 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 investigação, nos aspectos investigativos, Uhum, dizer: "Ei, para a novela, nós estamos com um grau de violência muito grande. uhum. Tem alguém ganhando dinheiro. Onde é que está guardando esse dinheiro? Onde é que se guarda? Onde é que alguém pode guardar 300, 400 milhões de reais? É, E isso só pode estar sendo guardado dentro do sistema financeiro. E o sistema financeiro brasileiro passa incólume, talvez os últimos 500 anos, é. e ninguém nunca se preocupa de ver que contribuição, mesmo que por omissão silenciosa, Sim. o sistema financeiro contribua para o aumento da criminalidade. Eu concordo com você que, assim, nós precisamos, entender que esse microsistema que envolve os aspectos da lavagem pelo crime organizado, enfim, ele precisa ser, melhor enfrentado de maneira mais harmônica, mas tem que haver uma sintonia fina melhor entre a União e os estados com relação a isso. Por exemplo, eh, nós falamos agora há pouco das facções. As facções nascem da omissão do Estado no sistema prisional. Assim, isso é Elas, fato. né, uma das primeiras facções que surge, eu não vou fazer propaganda dela aqui, nasce lá na Ilha Grande, lá no Rio de Janeiro, depois surge a outra em São Paulo e aí vai. E esse exército de pessoas desocupadas, ociosas dentro das unidades prisionais são recrutados por eles, Mesmo né. porque fora delas, dessas unidades prisionais, elas não têm oportunidade de fazer Exato, outra coisa. exato. E aí o que acontece? E aí entra no que você debateu agora há pouco. Eu penso que apesar de reconhecido esforço que o Estado brasileiro, o Estado do Ceará, enfim, que algumas unidades têm feito, buscando equacionar, eh por exemplo, os núcleos investigativos, Hum. ainda é insuficiente. Por exemplo, eh, a polícia, existe a polícia civil ou federal, que é a polícia investigativa, a polícia militar, que é a polícia preventiva, né. Pra que você ter uma ideia, por dados da OIT, da ONU, OIT, a Organização Internacional do Internacional do Trabalho, Trabalho. nós teríamos que ter aqui, hã, um policial para cada 250.000 habitantes. Isso quer dizer que o estado do Ceará, em média, né, números flutuantes, mas em média precisaria ter 40 a 44.000 policiais militares. Hoje nós temos 22.000 policiais militares, apesar de muitos concursos que os últimos governos tentaram equacionar. É porque há uma evasão muito grande, o policial migra para outra atividade ou se aposenta, que a palavra se reforma, né. Então, eh, o número ideal de policiais da polícia preventiva no nosso estado é metade, apesar das modulações que realmente eu reconheço que se buscaram fazer. A nossa perícia Mas de forense. qualquer forma, por trás disso, existe, na minha visão, uma perspectiva ideológica do neoliberalismo,
da teoria do Estado mínimo, de Uhum. que não se pode ter um Estado inchado Sim, com uma quantidade de servidores que absorva concordo, a capacidade arrecadatória. mas considerando a pauta principal do país, que eu acho que até paralelo, não vou dizer nem que abaixo, mas paralelo à saúde, a questão primordial do nosso Estado brasileiro é a segurança pública, Sim. né. É impressionante o número de pessoas que estão indo morar fora, em outros países já, pessoas que têm uma mínima condição para isso. Então, Com o o temor da segurança, com o né. temor da segurança. Então veja, eu verifico que, apesar dos esforços, nós temos que equacionar isso, sim, entendeu. A polícia investigativa, que é a polícia civil, poxa, dados do Conselho Nacional do Ministério Público, de cada 100 homicídios, só se consegue descobrir a autoria de 8. Meu Deus. 8% de autoria de homicídios. Então, para que você tenha ideia, apesar, reconheço, eu sempre repito isso para ninguém dizer que eu estou sendo injusto. O estado do Ceará, independente do governador de ocasião, vem procurando equacionar esse problema do número de policial por habitante. Mas ainda assim, nós temos uma polícia civil, que é a polícia investigativa, que ela hoje ela é mais ou menos metade do efetivo que nós tínhamos na década de 80, quando o Na doutor época que Feliciano Feliciano foi foi secretário de segurança. eu sei disso, Pronto. porque me lembro que naquela época existia Naquela época nós tínhamos o dobro de delegados era. do que hoje. E a nossa população era infinitamente menor. Papai já mencionou para mim esse número. Sim. Então, hoje, nós temos metade, praticamente metade do efetivo da polícia investigativa da década de 80 e a nossa população quase que dobrou. E nós temos, que quantos anos de 80 para cá, amigo? Nós temos aí 40 40 anos, 40 anos, anos, né? o que é uma coisa absolutamente En irracional. então, os governos, eu não vou culpar os governos mais recentes, mas eu acredito que houve uma desídia muito grande de governos da década de 80 e de 90 que não anteviram, não profetizaram essa realidade que nós vivenciamos hoje. Nós temos uma população hoje no estado de mais de 8 milhões de habitantes, quando nós precisaríamos ter 44 policiais militares, nós temos 22.000. E se você for questionar o governo, ele vai dizer: "Não, eu fiz concurso ano retrasado, ano passado, estou tentando", só que não, isso acontece não é só no Ceará. Se você considerar essa realidade preocupante em todo o território nacional, com alguma uma outra exceção em um estado como o Paraná, que é diferenciado, o Rio Grande do Sul, mas se você verificar esse panorama nacionalmente, aí é que você constata que enfrentar essa violência que nós estávamos debatendo na segunda parte da discussão é uma missão hercúlea, É, porque é, você não tem o efetivo. você sabe o que que eu acho, Leandro? Eu acho que nós vamos cair Qualquer política naquele, fica comprometida, não, qualquer naquele, política pública. naquele velho jargão. Falta vontade política. Mas assim, quando eu estava presidindo o Conselho Penitenciário e o Conselho de Segurança Pública, eu não gostava só de arremessar os dados, as estatísticas e as críticas, eu sempre buscava apresentar propostas. Uhum. E eu formalizei, cheguei a apresentar 40 propostas para o enfrentamento da segurança da violência urbana no nosso estado, à época, e uma delas primeiro, criar os centros vocacionais tecnológicos, criados pelo deputado Ariosto Holanda, quando foi secretário de Ciência e Tecnologia, que é destinado à sociedade livre, que são cursos, né, de nível Uhum. técnico, bombeiro hidráulico, artífice de construção, manutenção de eletrodomésticos, enfim, cursos técnicos, mecânica automotiva, criar oficinas dentro das unidades prisionais, em todas elas. Ou seja, E fazer de um presídio não só um hotel 0 estrela, sim, mas fazer de um presídio, uma usina de conhecimento, não, de um transformação. convento, Ah, onde a pessoa fica reclusa, mas ela vai ter que fazer uma profissão de fé. isso, pronto, exato. Então apresentou essa proposta, enfim, outro detalhe interessante, tentar equacionar, obviamente, o efetivo, eu sei que é difícil, não é tão simples, né, mas, não falta só vontade política, eles às vezes alegam que faltam recursos, aí o que acontece, aí na época eu apresentei A a origem do origem do recurso. recurso. Existe o Fundo Penitenciário Nacional, ele foi criado em 94. O Fundo Penitenciário Nacional, além da receita dele advir, né, das multas, dos bens perdidos em nome da União, das fianças, Sim. etc.,
além de outros elencos de receita, Ali outras fontes outras fontes, de formação do fundo, ele recebe 3% de todos o orçamento da União. não, de 3% de todos os prognósticos da de loterias vinculadas ao governo federal, a Caixa Econômica Federal, por exemplo. Então toda a mega-sena que você ouve sendo divulgada, seja de qualquer mês, não é só da virada não, Eu sei. 3% daquele valor alimenta o Fundo Penitenciário Nacional, E o que já uso já chegou a ter mais de 1,6 bilhões de reais. e de sem uso. Não, logicamente que tem uso, mas eu acho que mal aplicado. Só o orçamento do Fundo Penitenciário Nacional de 2023, ano passado, foi de 603 milhões de reais. Ah, mas você não pode considerar que esse valor seja só para concreto armado. Vamos construir mais um presídio, mais outro presídio, mais outro presídio. Se você for recuar no tempo, eu faço sempre essa análise. Quando nós nos formamos, eu acho que não tem uma idade não tão distante, Não, não é muito distante nós não. tínhamos quantas unidades prisionais aqui na região metropolitana, por exemplo? O Rapaz, IPPS, o IPPS e o PPO. IPPO e o Aurim Moura Costa, É, e o Auri. feminino, Sim, certo? e tinha também aquele É o que era Hospital Psiquiátrico, Estênio que Gomes, era um hotel que era um hotel, olha, que a era um Manari, presídio a a Manari, Manari, pronto. era uma Mas eu coisa digo assim, de preso recluso, hum, basicamente a região metropolitana tinha o IPPS, que foi construído em 74, e o IPPO, o Olavo Oliveira. só isso. E o Aurim Moura Costa, que funcionava vizinho o Liceu, à época, Isso. perto dos bombeiros ali, mas agora está em outro destino, perto do IPPS, dentro da estrutura do IPPS. Mas vamos lá. Cada governo que eu me recordo que existiu depois que eu me formei em 95. Aí estava acabando o governo Ciro Gomes, certo? Que teve até a rebelião do IPPS em 94, que Uhum. o Loscheider Dona Luísa foi sequestrado, foi né? vítima. Junto com mais 13 pessoas. Então, a partir dali, teve os governos de quem? Se eu for tentar lembrar, Lúcio Alcântara, Cid Gomes, né? Camilo Santana. Cada governo desse, sinto, Beniveras, né? Substituiu Uhum. porque o Tasso voltou depois do É Ciro, né? isso. Então, pronto, Ciro, Tasso, Beniveras, Cid, ou Lúcio Alcântara, Cid, Camilo e tal. Se você for analisar, cada governador desse inaugurou, em média, mais 3 ou 4 unidades prisionais. Mais 3 ou 4 unidades prisionais. O último Contudo governo inaugurou. contudo, nenhuma delas tem uma Hoje, finalidade educativa, não, nem hoje formadora você tem os de personal. CPPLs, a Casa de Privação Provisória de Liberdade. Você tem a CPPL 1, 2, 3, 4, tem a de Pacatuba. O Fundo Penitenciário Nacional não pode ser destinado aos estados só para comprar viatura, equipamento para os agentes penitenciários, que agora o nome é policial penal, e construir novas unidades prisionais. Você tem que construir uma rotina interna nas Isso. unidades de disciplina e de ordem, E de recuperação buscando a pelo recuperação. trabalho ou pelo estudo. Exato. Eu reconheço até a atual Secretaria de Administração Penitenciária, que a nomenclatura anterior é Secretaria de Justiça, possui alguns convênios interessantes com o SESI, com o SENAI, que buscam realmente qualificar o homem preso, mas isso não atinge, como eu disse, nem 10% da população carcerária. É uma tentativa que merece aplauso, obviamente, Ah, com busca certeza. ocupar, É uma iniciativa, é né? uma iniciativa, isso eu tenho que reconhecer, mas eu não gostaria que fosse uma iniciativa sazonal. Eu defendo a tese de que pode ser até utopia, mas eu defendo a tese de que a realidade prisional ela tinha que ter uma rotina de trabalho e pedagogia, seja em Perfeito. qualquer unidade federativa do território nacional. Só com isso você ia tentar evitar a ampliação do recrutamento de pessoas Não, reclusas pelo crime organizado. e iria trabalhar de um modo mais eficaz Mais para racional, né? é. Enfrentar o ócio maligno. Amigo Leandro Vasques, foi uma honra, um Privilégio. Falei demais, né? prazer. Esgotei o tempo. Não, não, eu queria depois que a gente voltasse, você se dispusesse, Sem dúvida. para a gente voltar a continuar a bater esse papo, porque eu acho A honra é minha. Privilégio meu. que para mim foi muito instrutivo, Obrigado. sabe? Eu Fico só tenho honrado. que agradecer o seu saber aqui distribuído. É, que é isso. Sua amiga que é uma usina de conhecimento, enciclopédico, né? E quando eu recebi o convite, eu nem retruquei, eu disse qual é o horário e o dia, né? Ainda tentei chegar um pouco mais cedo, mas acredito que deu tempo. Deu tudo certo. Bom, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela atenção que foi dispensada. E eu vou cobrar do doutor Leandro Vasco uma volta, porque o tema é palpitante. O tema não merece só uma edição de programa, não. Pois não, foi um privilégio para E, mim. e sua exposição
foi fantástico. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo Feliciano Júnior. Privilégio estar aqui. Desejo todo o êxito ao programa Pode Falar em Direito, que já é um sucesso retumbante nas mídias sociais. Tá? Muito obrigado.